E aí pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Vitor Balcionas aqui, trazendo novas informações do nosso quadro Quem é esse BBB? Sim, ele não tinha esse nome antes, esse quadro, eu acabei de nomeá-lo, batizá-lo, mas a gente já tem alguns outros vídeos por aí. Vocês podem conferir aqui na nossa playlist. A gente tem um vídeo sobre a carreira da Boca Rosa, sobre a Manu Gavassi, e agora o nosso novo vídeo é sobre ninguém mais, ninguém menos do que o Pyong Lee. Isso mesmo, então deixa eu já anunciar pra vocês. Toda vez que alguém for eliminado da casa, a gente tá fazendo um perfilzinho aqui no canal para poder contar um pouco mais sobre a pessoa, dentro e fora do BBB. Vocês acham legal isso? O que vocês estão pensando? Já viram os outros vídeos? Comenta aqui pra gente o que vocês estão achando e o que vocês querem ver aqui no canal, porque a opinião de vocês importa pra caramba pra gente, viu? Mas agora, sem mais enrolações, vamos começar então a falar sobre o Pyong? Eu já começo com um fato que talvez te choque. Me chocou também quando eu descobri. Acontece que o Pyong não se chama Pyong Lee. Não. Na verdade, o nome dele é Jaime Young Lee Do-Bla. Sim, você conseguiu pegar aí? Jaime não é tão complicado, né? Agora já parte do Young Lee. Bom, acontece que para muitos de vocês conheceram o Pyong dentro do BBB, ou então em algum programa de auditório, como a Eliana, ou até mesmo o Faustão, não foi mesmo? Bom, a gente trouxe aqui no nosso vídeo de hoje algumas informações desde o passado dele, a história dele. É uma história bem interessante. Por exemplo, vocês sabiam que o Pyong é formado em Direito? Sim, antes de se dedicar à carreira da dança, YouTube e hipnose, ele se formou em Direito. O Pyong é filho de um sul-coreano com uma brasileira. Quando o Pyong nasceu, os pais dele eram super novinhos, então rolou aquele um pouco de desespero sobre o que a gente vai fazer agora que a gente tem um filho. Bom, acontece que eles se casaram, se juntaram e tiveram mais 2 filhos. O Pyong tem 2 irmãos, só que o casamento não deu muito certo. O Pyong fala que ele lembra um pouco dessa época, e quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, e ele falou que viu uma discussão entre os pais e a mãe fazendo algumas malas, e que depois disso a mãe foi embora de casa e nunca mais eles tiveram contato. O que, aliás, foi um comentário que gerou revolta na internet um pouco tempo atrás no BBB, foi quando o Prior falou que não poderia xingar o Pyong de filho da Pontinhos Completam, porque o Pyong não tinha mãe, e o assunto pegou super mal. Vocês lembram aí que rolou essa tag lá no Twitter, porque ele fez esse comentário e pegou super mal? Pois é, essa é a história do Pyong. Os pais se separaram e a mãe deixou a casa deles, inclusive os filhos, e eles não se falam desde os 9 anos de idade do Pyong. Ou seja, é bem triste, né? Uma outra coisa que ele falou, o pai dele tentou voltar para o país de origem dele, que é a Coreia, mas o avô do Pyong, paterno, não aceitou ele de volta e mandou o pai dele de volta para o Brasil. Aqui no Brasil, o pai dele não tinha muitos documentos para conseguir trabalhar aqui direito, e ele começou a trabalhar em uma fábrica têxtil, mas depois de um tempo foi demitido e acabou entrando em depressão, e o Pyong e os irmãos foram criados pelos avós e tios. Então ele já não teve todo esse contato que ele gostaria de ter, né? Por isso que, aliás, quando o Thiago falou para ele sobre o coronavírus, o Pyong ficou super preocupado com os avós. Na hora que ele ficou sabendo que idosos eram o grupo de risco, foi a primeira pergunta dele, meus avós. Por conta disso, né, ele foi criado pelos avós, tem todo esse amor, todo esse carinho, essa dedicação, esse reconhecimento, né. Mas bora lá então continuar falando sobre o Pyong. Seguindo a mesma onda da nossa querida e fada sensata Manu Gavassi, o Pyong aproveitou e deixou uma série de conteúdos pré-agendados para o seu canal no YouTube, porque para quem não sabe, o Pyong também é youtuber. Acontece que agora o Pyong tá fora, mas ele deixou, antes de entrar na casa, vários conteúdos explicando as situações e perguntas que ele achou que surgiriam, sobre o direcionamento político dele, falando sobre as cores de roupa que ele usava dentro da casa, deixando a esposa grávida Sammy Lee antes de entrar no programa. Ele teve a oportunidade dentro do BBB de ver o filho em um almoço do Anjo e pôde ficar chorando e emocionado pra caramba. Agora nessa terça-feira, dia 17, ele deixou o programa e finalmente vai poder conhecer o filho. Bom, gente, esses foram alguns fatos sobre a carreira do Pyong Lee, que já trabalhou como hipnólogo em programas como Eliana e também já passou até pelo Domingão do Faustão e agora conquistou mais atenção ainda do Brasil inteiro com o Big Brother. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou da participação do Pyong no BBB, você já conhecia ele de outros lugares? Porque a gente vai ficando por aqui. Mas aos poucos a gente vai atualizando vocês sobre o que tá rolando no BBB, a gente vai falando sobre o que tá acontecendo no mundo dos famosos e vocês vão ficando conectados com as celebridades favoritas de vocês. Um beijo e até a próxima!